aqui apenas para render graças a Ti, Deus, para adorar o Teu nome, chegando aos nossos corações, Pai, porque queremos chegar mais perto de Ti, ó Deus, queremos realmente pegar um louvor genuíno na Tua presença sempre. Ó Pai, por mais difícil que seja o nosso fardo, nós carregamos, Teu amor é maior, Teu amor é maravilhoso, por isso, oramos a Ti, Senhor. Recebe este louvor, Pai, aceite este louvor, que possa passar do Deus, que possa chegar na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou abrir um versículo rapidamente, em Salmo 33. Diz o seguinte: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvado. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Que possamos adorar este Deus. O pilar da nossa vida com Deus, no caminhar com Jesus, é adoração e oração. É por meio da adoração e oração que nós alinhamos e temos uma comunicação plena com Deus. Quando o adoramos, exaltamos de coração, com a nossa sinceridade, Deus ouve e aceita com tanto carinho, porque Ele é um Deus de amor. E além disso, Deus inclina os teus ouvidos para ouvir o nosso povo, para ouvir as nossas dores, as nossas tristezas e as nossas alegrias. Deus está sempre pronto para nos ouvir, porque Ele nos ama. Você sabe que eu tenho vários motivos para agradecer a Deus, de louvar este Deus. Mas eu vejo quanto Deus é bondoso mesmo na adversidade. Esses dias eu passei por algumas lutas, mas Deus foi fiel para a minha vida. Eu não merecia, mas Deus é tão bom, tão maravilhoso. E por meio da graça dele, caminhamos. Deus me deu livramento, Deus me abençoou. Eu vejo que cada um de vocês, Deus está trabalhando de forma tão especial, tão maravilhosa. Amém? Amém. Eu te quero. Eu te quero.
seja, que esse cântico seja uma forma de oração. Muitas vezes você está com o coração endurecido, não sei. Deixe Deus te abraçar, apenas isso. Que Deus te ama. Amém? Amém. Now
Toda vez que a gente vem aqui na frente, né? O pessoal, principalmente que dirige o louvor, que vem trazer a mensagem, que vem falar aqui na frente, a gente passa por chegar aqui na frente e subir aqui, às vezes é um momento assim que sobe um frio assim na gente, né? A gente treme as pernas aqui, não sabe direito o que vai falar, quer dizer, a gente sabe que vai falar, mas na hora parece que vai dar um branco, né? Mas esse momento de louvor e adoração é um momento especial, eu acho, né? Um momento, principalmente para mim hoje, foi muito bom. É bom ver, às vezes rebenta a corda do violão aí do André, né? O André tem que tocar o violão com 5 cordas, mas é um momento muito especial, né? É especial estar com a igreja aqui e é bom ver todos aqui, né? E hoje, quando entrei aqui, o pessoal do grupo de conexão lá do Vanderlei, o pessoal falou: puxa, você perdeu ontem aí o grupo estava bom pra caramba, né? Foi na casa do José da Chile lá, né? O pessoal já veio correndo falar: justo o dia que vocês não foram, vocês perderam aí e tal, né? Então o pessoal aí daí que foi tá tudo com a cara feliz aí, mas isso que foi muito bom. E é bom ver a gente ter lares, né, sendo abençoado, obras acontecendo, né, e o nome de Deus sendo louvado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a gente está aqui para te adorar, Pai. Resultado de uma semana que nós passamos, expectativa de uma outra semana que está vindo, mas esse dia, esse momento, é um momento de adoração ao Senhor, ó Pai. E pedimos que o Senhor nos fale agora, ó Deus, pela sua palavra, através da sua palavra, que o Senhor traga a tua mensagem, que o Senhor traga aquilo que o Senhor quer acrescentar, aquilo que o Senhor quer modificar, aquilo que o Senhor quer transformar e mudar para sermos a imagem e semelhança do Senhor, ó Pai. Opera a tua obra, ó Pai, opera a tua intervenção, opera assim a sua manifestação pessoal na vida de cada um. E peço que o Senhor use esses momentos, que o nosso coração seja voltado em adoração ao Senhor também, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós temos falado nesses dias, nesses domingos aqui, o tema tem sido a vida que agrada a Deus ou uma vida que faz diferença a Deus também, né? E nós vimos várias mensagens, vários estudos, cada um trouxe alguma coisa assim que é pessoal ou daquilo que tem experimentado com Deus, né? Eu queria hoje ver com vocês a história de uma pessoa, de um personagem da Palavra de Deus, que teve uma história conhecida por vários de vocês, né? Mas é uma história assim que sempre tem uma mensagem, e para mim, em especial, é uma vida assim que eu vejo que fez diferença na época em que ele viveu, e a história dele é uma vida diferente, uma vida que agradou ao Senhor, né? E é um estudo que eu vi há alguns meses atrás. Eu ouvi esse estudo de uma igreja do Rio, eu achei muito interessante, foi especial para mim, e eu acho que tem a ver com esse assunto que nós estamos falando, de ter uma vida que agrada a Deus, uma vida que faz diferença, tá? Eu queria ver com vocês hoje um pouco da vida de José, tá? Eu sei que quando a gente fala da vida de José, muitos já viram alguma coisa, se você foi de escola dominical, já viu várias lições, ouviu várias histórias sobre a vida de José. Mesmo assim, existem vários seriados de TV, várias séries de TV que mostram essa história da vida de José também, tá? E
sempre fica uma dúvida para mim, a gente fala que os patriarcas da fé, para o povo judeu, é Abraão, Isaac e Jacó. Mas se você vê a vida de Abraão, Isaac e Jacó e você vê a vida de José, é interessante que o que a gente enxerga mais é que a vida de José, ele é muito mais, vamos dizer, irrepreensível do que foram a vida dos outros três, que é de Abraão, Isaac e Jacó. Tá? E é uma história interessante, né? Existem várias coisas que a gente tem a entender e aprender sobre a vida de José, tá? Mas sempre quando a gente ouve uma história, há duas coisas que nós temos que entender. Existe a própria história, tá? A história, o que é? São a cronologia, a época que acontecem as coisas. A história é os personagens que fazem parte desse enredo, a sequência de fatos, de acontecimentos que acontecem, né? Isso é história. É muito importante a gente saber a história e entender o que é história. Mas existe um outro lado também, que nós temos que saber o significado dessa história também. Tá? Além da própria história, a gente entender o significado, o que essa história tem a acrescentar para a gente, a mostrar alguma coisa, a ensinar alguma coisa, o que propriamente Deus tem para nos falar através dessa história. Então, nós vamos hoje entender essas duas coisas. Nós vamos passar rapidamente. Primeiro, lembrar um pouco da história de José, mas também nós vamos frisar, nós vamos tentar fixar um pouco no significado dessa história de José também. Nós vamos dividir a vida de José em 3 momentos. Tá? Digamos, a adolescência e até os 17 anos da vida de José. Depois nós vamos entender ele no período que ele estava entre os 17 e os 30, tá? E depois nós vamos ver a história dele após os 30 anos. José, ele era filho de Jacó, tá? José era filho de Jacó, do casamento de Jacó com Raquel, ok? Jacó, ele teve 4 esposas. Tá? Isso era uma coisa normal na época, era uma coisa da cultura da época. Não é que Jacó tinha uma esposa que um dia ele ia na segunda, na terça-feira ele ia na outra casa, né? Na sexta-feira ele ia na outra casa e no domingo ele estava na outra casa. Não, as 4 esposas viviam junto com José numa mesma casa. Tá? Imagina aí o André e a Mayumi, né? A Mayumi tem que dividir o André com 4 esposas, tá? André vai casar agora, né? Você imagina a Mayumi pronto para casar e chega lá, tem mais 3 esposas, tá? Era mais ou menos isso que era a história de Jacó, tá? Inclusive, né, o dia 7 de setembro eles vão casar, então a gente pede que a igreja esteja orando, né, por esse momento especial na vida deles, que encerra um ciclo e começa um outro ciclo da vida deles também. Que Deus abençoe esse momento. Tá? Mas, enfim, José era filho de uma das esposas de Jacó. A esposa de Jacó era a mãe de José, era Raquel. Tá? Se vocês lembram, né, como vocês são ótimos alunos, vocês devem lembrar um pouco da história de Jacó que nós vimos. O casamento de Jacó e Raquel foi um pouco conturbado. Se vocês lembram bem, o Jacó, em primeira instância, em primeiro momento, ele quis casar com a Raquel, mas ele foi enganado pelo sogro dele, que era Labão, né? O Labão era um homem muito astuto, ele enganou Jacó, e a primeira esposa que Jacó forneceu a a primeira esposa que Labão ofereceu a Jacó foi Lia, né? Ele foi enganado, Jacó trabalha mais 7 anos, após ser enganado, e depois de 7 anos é que ele consegue realmente casar com a Raquel. Tá? Dentre essas 4 esposas que Jacó teve, a Raquel era a única que não conseguia dar filhos a Jacó. E por muito tempo, Jacó esperava, porque a Raquel era realmente a esposa amada de Jacó. Tá?
E por muito tempo ele desejava, esperava que Raquel desse um filho a ele. Mas somente na velhice dele, tá? Somente na velhice de Jacó é que José vem a nascer, né? Então, José era o filho da esposa que ele amava, que veio na velhice dele, justamente José significa o filho da velhice, né? E logo depois, Raquel tem mais um filho que chama Benjamim. E após o parto do segundo filho da Raquel, que é Benjamim, a Raquel falece, tá? Ela morre e só fica José e Benjamim como filho de Raquel. Então, José, ele era o filho da esposa amada de Jacó, e além disso, a esposa que ele perdeu. Tá? Então, ele era o filho, digamos assim, de uma maneira especial. E esse problema que Jacó estava fazendo agora com José, de ter o filho predileto, era uma coisa que, se vocês lembram, ele enfrentou também. Ele enfrentou o problema de ser o filho rejeitado, né? Porque o seu pai Isaac gostava muito mais de Esaú do que de Jacó. Tá? Então, apesar de tudo aquilo que ele passou com Deus, ele transfere o mesmo, digamos, o erro que ele fez na educação, ele estava fazendo também com o seu filho, que era José. Ou seja, ele tinha um favoritismo em relação a esse filho, que era José. Como consequência, o que acontecia é que os demais irmãos, os outros irmãos de José, eles tinham inveja e tinham ciúme de José. Por quê? Porque ele era o filho predileto do seu pai, né? Além disso, teve um outro problema também. Um dia, José, ele teve um sonho, né? Ele tem um sonho que ele enxerga que existem 11 feixes de trigo que chegam e prostram, né? Adoram diante de o feixe de José. Aí, na hora, os irmãos interpretam. Você está querendo dizer o quê, né? Que nós, os 11, vamos adorar você e você vai ser o nosso Senhor? Então, isso aumenta a ira dos seus irmãos em relação a ele. Tá? Por causa dessa intriga que existia, né? Isso foi agravando cada vez mais. Existe uma outra situação em que esses irmãos de José também, José tinha uma irmã também, né? E num certo momento essa irmã de José vai numa outra tribo que chama Siquém, e essa irmã é violentada pelo povo de Siquém. O que esses irmãos de José fazem? Em vingança àquilo que tinha acontecido com essa irmã dele, eles vão, e assim bem resumidamente, né, eles também matam todo o povo de Siquém, a família de Siquém também. Tá? Então esse era o ambiente que vivia José. Ele vivia um problema de ser o filho predileto de seu pai, ele vivia junto de irmãos que tinham assim atitudes assim às vezes inesperadas, assim de repente querer matar ou vingar, causar vingança em outros povos, tá? E ele era odiado pelos seus irmãos. Até um certo momento em que, quando José tem 17 anos, né, os seus irmãos arquitetam um plano de acabar com a vida de José. Eles falam, os 11 estão num pasto bem longe da presença do pai, e eles falam assim, olha, está chegando aquele que é o queridinho do papai, né? Então vamos dar um jeito, vamos dar uma lição nele. E eles planejam, eles tramam de um jeito que eles vão causar até a morte de José. Mas um dos irmãos fala, não vamos fazer isso, né? Porque afinal nós vamos ter o sangue derramado do nosso próprio irmão nas nossas mãos. E um deles tem a ideia de colocar ele num poço de água, um poço seco, né? Deixa esse irmão lá, e mais tarde ele é vendido aos vendedores ambulantes. Tá? Então, acho que, se não me engano, por 20 moedas de prata, José é vendido aos vendedores ambulantes. Mas esses vendedores ambulantes vão para a terra do Egito, esse mesmo Egito que a gente vê esses dias acontecendo, essas chacinas aí, né? Mas esse vendedor, esse ambulante, ele leva José para a terra do Egito, e lá ele é vendido a um oficial do rei que chama Potifar. Tá?
Chegando lá, existe uma expressão na palavra de Deus que ele diz assim: o Senhor era com José. Tudo aquilo que José fazia, ele era próspero e era bem abençoado. Ou seja, os resultados daquilo que ele fazia, ele sobressaía sobre as demais pessoas. A tal ponto que ele desperta a atenção de Potifar, ele é considerado o homem de maior confiança dele. José, talvez hoje, seria o funcionário que todos nós queremos ter. Tá? Imagine você poder ter um funcionário assim que é de total confiança. Ele é competente, ele é de confiança, né? Ele é um cara bombril, que resolve tudo. Tá? Esse era José. A palavra de Deus diz também, dentro dele, além de tudo isso, José, ele tinha fisicamente, ele era uma pessoa muito assim, bonita. Tá? Ele destacava, né? A palavra de Deus fala que ele é de semblante formoso. O que acontece então? A partir daí, existe a mulher de Potifar e desperta a atenção da mulher de Potifar, né? Ela já fica com más intenções em relação a José, tá? E por várias vezes, essa mulher dele, ela tenta seduzir ele, tenta seduzir José, mas não consegue, até que um dia existe uma situação em que a esposa dele manda todos os escravos saírem de casa, né? José chega e só está ela só está a esposa de Potifar e José. E nesse momento, ela tenta assediar José. José se nega e vai embora. Ao contrário do que a gente imagina que essa atitude de José podia ter um lado positivo, de despertar a confiança maior de Potifar, não, né? A mulher, como era astuta, né? E ela engana o marido também, e José vai acabar na prisão, tá? E a palavra de Deus diz que ele fica por muito tempo dentro dessa prisão. Após, tem um momento até que, quando ele está na prisão, chegam mais duas pessoas, que essa prisão que José foi colocado, é uma prisão especial desse oficial do rei, onde ficavam somente pessoas que eram, digamos, prisioneiros desse oficial do rei, que tinha cometido algum delito contra esse oficial do rei, tá? Ele vai nessa prisão, ele é colocado lá, tá? Mais tarde aparece mais duas pessoas, que é o padeiro e o copeiro do rei, né? E um dia, né, imagina você numa prisão, José chega para o padeiro e copeiro e fala: por que vocês estão tristes, né? Imagina você estar numa prisão e alguém chegar e perguntar: por que você está triste numa prisão? E ele faz essa pergunta, né? E eles falam que eles tiveram um sonho, tá? Não vamos entrar em detalhe do que era o sonho, mas o significado do sonho era que o padeiro ia morrer, ia ser executado, e ao copeiro ele ia ser restituído a posição de confiança que ele tinha antes, ou seja, ele ia voltar a trabalhar ao rei. E quando acontece isso justamente, né, o oficial do rei chama de novo, e o copeiro é colocado de volta à confiança e o padeiro é executado. Só que José, antes do copeiro sair, ele fala: olha, no dia que você voltar ao oficial do rei, não esqueça de mim, que eu estou preso aqui na prisão. Interceda por mim, né? Fala para ele: olha, que eu não tive culpa de estar aqui. Tá? O que acontece? O copeiro esquece de José. Tá? O copeiro volta para trabalhar com o oficial, mas ele esquece de José. E se passam 2 anos, até que tem uma outra situação em que o faraó tem um sonho, tá? Que basicamente era um sonho que ninguém conseguia interpretar. Aí, nesse momento, é que o copeiro lembra que tinha o José que estava na prisão e que conseguia interpretar esses sonhos. José é chamado, é colocado junto de volta a Faraó, e ele tem a interpretação dos sonhos, que basicamente significava que haveria 7 anos de fartura no povo do Egito, logo depois haveria 7 anos de pobreza, haveria fome no Egito. Tá? Quando José consegue interpretar esse sonho, ele passa a ser o homem de confiança do faraó. Ou seja, só tem o faraó, e abaixo do faraó só tem José agora. Tá? Ele era o homem de maior confiança.
ele adquire o anel do faraó, né? Esse anel é mais ou menos um cartão de crédito ouro que você ia receber, tá? Um cartão de crédito que você tem, não tem limite, pode gastar quanto quiser por dia e pode fazer o que quiser com o cartão de crédito. Então, José, ele tem esse cartão de crédito, esse anel de ouro do faraó, tá? Quando José está como governador, acontece realmente aquilo que ele interpretou. Passa os 7 anos de fartura e logo depois vem os 7 anos de fome. Nesse momento que chega os 7 anos de fome, é que passa a ter fome na terra de Canaã, onde estavam os irmãos de José também. Tá? E nessa ocasião, a família de José, ele volta em direção a José, né? Eles vão em direção ao Egito para comprar comida, porque eles estavam passando fome. A única pessoa que podia liberar, podia vender a comida naquela época, era justamente o José, que era o governador. Ou seja, no momento em que esses 10 irmãos chegam ao Egito para comprar comida, eles se deparam com José. Só que José reconhece os irmãos, tá? Só que os 10 irmãos não reconhecem José, porque ele estava com uma vestimenta diferente, um corte de cabelo diferente. José falava na linguagem egípcia já, né? Embora ele entendesse a linguagem dos hebreus, né? Mas José se apresentou como um egípcio natural de lá. E os 10 irmãos, eles não reconhecem José. Tá? A partir daí, a gente começa a entrar no clímax e onde nós vamos entrar na lição de hoje. Tá? Existe uma sucessão de fatos, né, em que José pede, ele quer ver o irmão caçula, que é o Benjamim. Tá? Ele fala, olha, enquanto o José, ele fala que os 10 irmãos ele vieram lá para espiar a terra de Egito, tá? Mas ele não ia liberar, não ia soltar eles enquanto Benjamim viesse em direção a José, tá? Quando acontece isso, né? E resumido, ele fala que somente quando o Benjamim vem, né? E existe uma outra coisa, algumas coisas que acontecem também, que o próprio Benjamim vai ser preso. Aí os 10 irmãos falam assim, olha, tudo menos Benjamim. Tá? Pode acontecer qualquer coisa conosco, com os 10, mas com Benjamim não pode acontecer nada. Porque Benjamim, ele é o filho predileto hoje do meu pai Jacó, os 10 irmãos falando. O Jacó, meu pai, ele tinha um outro irmão que era favorito dele, que era José. Mas José morreu. Após José, só ficou Benjamim, que é o filho predileto do meu pai. Então, pode acontecer qualquer coisa conosco, com os 10. Mas não pode acontecer nada com Benjamim. Tá? Vocês podem fazer alguma... Eles falam para o José, que é o governador egípcio. Pode fazer qualquer coisa conosco. Mas se acontecer alguma coisa com Benjamim... Tá? Meu pai, ele morre, ele fica ruim, ele vai falecer. Aquela hora, José reconhece, ele entende, né, que os irmãos tinham aprendido uma lição sobre toda essa situação. Aí nós vamos entrar na passagem, Gênesis, capítulo 45, abram na palavra de Deus. Eu tive que falar tudo isso para a gente chegar nessa passagem, tá? Gênesis capítulo 45, do versículo 3 ao versículo 15. Gênesis, primeiro livro da palavra de Deus, capítulo 45, do versículo 3 ao versículo 15, ele diz assim: Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus.
Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhes, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu e os teus filhos, os teus servos e as tuas ovelhas e os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os teus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me presta no Egito, e tudo o que vocês mesmos testemunharam, tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. A passagem diz que, ao contrário do que a gente imaginava que talvez José fosse vingar a traição dos irmãos, José recebe os irmãos e abraça, abençoa, né, e perdoa eles, e diz que a razão de José ter acontecido tudo isso na vida de José era para que, nesses anos de fome que fosse ter, ele pudesse também alimentar a sua família e demais povos. Que Deus tinha um propósito muito maior em acontecer tudo isso, tá? A partir daí, nós vamos entender, nós vimos a história da vida de José. Eu queria ver com você, então, o significado da vida dessa história. Esse significado, nós vamos tentar entender, e nós vamos, para ajudar a gente a entender melhor, nós vamos basear em algumas frases que são ditos populares, né? Tipo assim, os últimos serão os primeiros, tá? Então, baseado nessas algumas frases dessas, nós vamos entender o significado da história de José. A primeira frase é que Deus escreve certo por linhas tortas, tá? É um dito popular, com certeza, alguma vez você já viu alguém chegar para você e falar, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Vamos lembrar um pouco, né, o ambiente em que a José vivia dentro da família, a estrutura que ele tinha, né? Ele vivia no meio de irmãos que eram violentos, ele vivia no meio de irmãos que rejeitaram ele, tá? Ele sofreu a injustiça de Potífar e da sua mulher. Talvez, se a gente fosse pensar hoje, a gente podia dizer que uma pessoa com um passado assim, ele se tornou uma pessoa abalada, revoltada, né, com problemas psicológicos, né, e que ele ia ser um fruto do meio que ele foi criado, tá? Mas acontece que a gente consegue enxergar só aquilo que a gente está vendo na nossa frente, né? E quando às vezes acontecem coisas na nossa vida, quando a gente passa por situações, por experiências, a gente só consegue enxergar o momento, aquilo que nós estamos passando. Mas a gente não consegue entender que, acima de tudo isso, existe um Deus que tem um objetivo bem maior, um plano bem maior sobre tudo isso. Eu não sei quem aqui já procurou emprego, ou quem já esteve numa fila de emprego, né? Mas às vezes, quando eu ficava numa fila de emprego assim, eu ficava falando, olha, estou eu aqui, que creio em Deus, mas com certeza, né, deve ter mais irmãos no meio desse povo todo aqui, que está procurando emprego, estão orando para que Deus dê um emprego a eles também, né? Eu ficava imaginando Deus ouvindo a minha oração, e Deus ouvindo a oração de outros irmãos que estavam concorrendo a essa mesma vaga, e como é que Deus, né, ia responder, como é que Deus iria fazer? Se todos eram filhos de Deus, se todos eram amados de Deus, se todos estavam intercedendo, pedindo a Deus para que Deus desse aquela vaga de emprego, como é que Deus, e só tinha uma vaga, e às vezes, sei lá, talvez tivesse 10, 20 filhos de Deus, e também aqueles que não criam em Deus estavam concorrendo à mesma vaga, como é que Deus iria resolver essa questão? Né?
E a gente sabe, a gente tem certeza que Deus tem um plano, Deus enxerga aquilo bem maior, né? Bem diferente do que a gente está entendendo. Existe uma história, existe uma ilustração, eu não sei se você já fez tapete manual, tá? A história do tapete é que o tapete, muitas vezes, a gente trabalha pelo verso do tapete, o lado contrário daquilo que você está enxergando, tá? E se você enxerga, vamos dizer, o verso, as costas do tapete, ele é bem feio atrás. Ele é cheio de emendas, né? Retalhos, uma mistura toda. Né? Mas se você vira ele ao contrário, à frente do tapete, é um lado bonito. Tá? A história do tapete é que, para você fazer um tapete, você utiliza várias cores. Você utiliza cores claras, né, que são as cores alegres, mas você utiliza também as cores escuras também, que vamos dizer são as cores que são as cores tristes também. Tá? Mas para o tapete ficar bonito, para o tapete ter a obra terminada, precisa ter as duas cores. Precisa ter as cores claras e precisa ter as cores escuras. E muitas vezes, se você tiver só as cores claras no tapete, falta as cores escuras também para dar, assim, realçar outras cores ou dar um conjunto bonito também. E muitas vezes, quando nós temos o tapete, está acontecendo um tapete na nossa vida, a gente quer só as cores claras. Nós queremos só ver as cores claras acontecendo na nossa vida. Mas Deus, que é o tecelão, vamos dizer, que está tecendo o tapete, Ele entende Ele sabe que Ele vê a coisa no bem maior, e Ele entende que precisa ter as cores claras e precisa ter as cores escuras. Senão, a obra não fica bonita também. Pode mudar. A nossa história individual, às vezes, a história de José fazia parte de uma história bem maior. Tá? E muitas vezes aquilo que acontece, a nossa história individual, uma situação que você está passando, faz parte de uma história bem maior também. Muitas vezes, a história de José ele mostra que o fato de ele ter sido preso também teve a situação de ele poder encontrar com o padeiro e o copeiro dentro da prisão. Tá? Às vezes você passa, às vezes Deus te coloca numa situação para que você se aproxime e se encontre com outras pessoas também. Então a gente quer só enxergar as cores claras, mas Deus usa as cores claras e escuras. Tá? Nós queremos usar Deus, muitas vezes quando nós fazemos as nossas orações, nós fazemos pedindo para que nós queremos usar Deus para a nossa finalidade. Né? Nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos. Mas o propósito e a palavra que nós temos na vida com Deus é nós sermos usados por Deus, para fazer o propósito que Deus tem. E muitas vezes nós queremos o contrário, queremos usar Deus para os nossos fins, para que Ele faça aquilo que nós queremos. Mas Deus, Ele tem um plano bem maior, Ele quer fazer o propósito dEle. Pode mudar? A segunda frase que a gente vai usar para fixar essa história de José é que nem tudo que reluz é ouro. Tá? Nem tudo que brilha é ouro. Vamos entender assim, ó. José foi vítima de várias injustiças. Ele foi vítima da injustiça dos seus irmãos. Tá? José foi vítima da injustiça de Potifar e da sua mulher. José foi vítima de um copeiro que esqueceu dele e ele teve que passar mais 2 anos na prisão. Chega um momento na vida de José que ele é colocado como governador. Ou seja, ele é o homem de maior confiança do governador, e ele está abaixo somente do governador, do faraó. Tá? Então, José podia muito bem, naquela hora, chegar e falar, olha, Deus é justo. Né? Justiça tarda, mas não falha. Aqui se faz, aqui vai se pagar também. Chegou a minha hora. Né? Vou poder vingar dos meus irmãos, vou poder vingar de Potifar, vou poder vingar do copeiro que me esqueceu, me fez ficar mais 2 anos preso dentro da prisão. Existem oportunidades que são tragédias. Existem tragédias que são oportunidades. Tá? Existem situações que a gente fala, né? Falar, agora é o momento que eu tenho de vingar aquilo que aconteceu comigo.
tá? Existem oportunidades que parecem, existem oportunidades que são tragédias, mas existem oportunidades que são tragédias que são oportunidades da gente crescer também, tá? Muitas vezes a gente tem o desejo esse de vingança, né? A gente fala, olha, a oportunidade que Deus estava me dando de talvez de fazer a pessoa pagar por tudo aquilo que eu estou passando, né? A justiça tarda, mas não falha, né? Aqui se faz, aqui tem que se pagar. Aquela pessoa tem que aprender a lição, né? Vamos dar um corretivo naquela pessoa lá tal, tá? Então, nem tudo que reluz é ouro. Nem toda oportunidade que a gente tem, talvez, aparentemente, talvez, de você vingar aquilo que está passando, de vingar aquilo que você passou, realmente é uma coisa boa, tá? Existem José, mais tarde, ele tem 2 filhos também. Ele tem um filho que chama Manassés e ele tem um filho que chama Efraim. O significado do nome Manassés é justamente isso: Deus me fez esquecer. Quando José ele se torna governador do Egito, ele tem 2 filhos. E ao primeiro filho, José dá o nome, Deus me fez esquecer. E ao segundo filho, que é Efraim, ele significa Deus me fez prosperar. Tá? Toda vez, talvez, que José chamava o filho Manassés, né, era uma ação que ele estava falando, Deus me fez esquecer tudo aquilo que eu passei. Quando a gente perdoa, quando a gente acerta com Deus, né, a gente esquece. E a razão, talvez, que ele colocou o nome de Manassés era justamente isso. Toda vez ele ia lembrar que ele esqueceu toda aquela amargura, tudo aquilo que machucou, toda a injustiça que ele passou. Então, que em momento algum ele não iria vingar. Ele não vingou, né, na vida de Potífar e da sua mulher, ele não vingou a vida dos seus irmãos, ele não vingou o copeiro que esqueceu dele. Mas ele entendia que Deus sempre tinha uma situação bem maior. Nós vamos passar, sempre nós passamos por situações que é uma oportunidade, que vão parecer que é uma oportunidade que a gente tem de crescer, de aproveitar essa situação. Às vezes você chega, né, de repente, você acha uma bolsa com R$1.000 lá dentro, tá? R$1.000, né? Você poder usar, você está precisando de R$1.000 e aparece, de repente, você acha uma carteira cheia de R$1.000. É uma oportunidade, né? Mas a gente sabe, né? Mas é uma oportunidade de a gente fazer uma coisa certa também, tá? Pode virar. O que dá certo não pode ocupar o lugar do que é certo, né? Existem oportunidades que parecem que é certo, mas na verdade não é uma oportunidade de fazer o que é certo. Nós somos guiados por o quê? Pelas nossas convicções ou nossas conveniências. Nós decidimos aquilo que nós fazemos por aquilo que nós cremos ou aquilo que parece mais conveniente. Tá? A vida de José, ele mostra, ele foi diferente. Por quê? Em qualquer situação que ele estava, ele sabia que Deus estava com ele e ele era fiel a Deus em todas as situações. A terceira situação, ele diz, fiel no pouco, fiel no muito. Tá? Basicamente, essa frase, fiel no pouco, fiel no muito, é baseado num versículo que está lá em Lucas. Né? A palavra de Deus diz que em todas as situações, tanto quando ele estava trabalhando na casa de Potífar, tanto quanto ele estava como prisioneiro na prisão, né? Ele fala que Deus estava com ele. Mas ele fala também que, além disso, as pessoas notavam e sabiam que Deus fazia ele próspero também. Às vezes, a gente passa por coisas assim, que a pessoa elogia alguma coisa, né? Ou ele elogia um trabalho e ele fala que você é muito bom em tudo aquilo que você faz, tá? E a pessoa enfatiza, ele fala isso, né?
E às vezes a gente se justifica falando, fala, eu sou bom porque eu fiz aquele curso lá, tal, né? Eu passei por aquela faculdade, ou eu fui bem treinado, eu sou uma pessoa inteligente, esperta, tal, né? Mas José, ele fazia o contrário, porque as pessoas sabiam que Deus estava com José. E se as pessoas sabiam que Deus fazia ele prosperar, é que ele deixava bem claro que a forma por que ele iria bem era porque ele explicava isso, é porque era Deus que fazia ele prosperar. Tá? José teve o mesmo comportamento em qualquer situação. José foi fiel a Deus. Quando ele foi traído pelos irmãos, José foi fiel a Deus na prisão, e José foi fiel a Deus mesmo quando ele foi governador. Muitas vezes, resistir tentações significa perda. Muitas vezes, resistir tentações significa prejuízo também. Tá? Imagine se José, quando resistiu de ser assediado pela mulher de Potifar, né? Talvez ele imaginasse assim, amanhã o Potifar vai chegar para mim e falar, puxa, obrigado José, você não botou um chifre em mim, você não me enganou, você não me roubou, você vai ser agora promovido, você vai ter um emprego maior, você vai ter um salário melhor, tá? Mas não é isso que acontece, muito pelo contrário, ele é preso, ele é injustiçado, ele vai acabar numa prisão. Algumas vezes existem situações que a gente ser fiel a Deus, a gente não pode imaginar que a gente vai ter uma compensação financeira, profissional ou social, porque você resistiu a uma tentação de alguma coisa, ou você foi fiel a Deus naquele momento. Talvez existam situações que quando você resiste a uma tentação, uma outra pessoa vai ser promovida no seu lugar, em vez de você. Existem situações em que quando você é fiel a Deus, você deixa de fazer uma venda e você vai ter um prejuízo bem maior. Você precisava daquela venda para você ter uma compensação, mas pelo fato de você ter decidido ser fiel a Deus, você vai ter um prejuízo financeiro. Tá? Existem situações, às vezes, que você, por ser fiel a Deus, de não concordar em fazer alguma coisa com alguém, você vai passar a ser excluído da lista de amigos da pessoa. Tá? Então, nem sempre ser fiel a Deus vai significar que você vai ter uma compensação positiva, no caso. Ou você vai sair ganhando socialmente, profissionalmente, ou socialmente no meio disso tudo. Existem situações, assim como foi na vida de José, que quando ele resistiu a uma tentação, ele acabou na prisão, ele perdeu a confiança, ele perdeu o emprego que ele tinha, ele perdeu anos da vida dele dentro de uma prisão. Então, por que a gente é fiel a Deus? O que move a gente a ser fiel a Deus? Né? É a nossa fidelidade a Deus. A gente ter certeza que a gente escolheu o caminho certo, né? E que a gente crê e que nós queremos ser fiel a Deus. Não somos fiéis a Deus porque você deseja ter um resultado positivo, mas é porque existe um propósito seu de seguir a Deus e fazer aquilo que lhe agrada. Deus estava com José em toda a situação. Deus estava com José na casa de Potifar, ele estava na prisão, ele quando sendo governador do faraó. A gente é usado, quando a gente é fiel a Deus, nós somos usados em qualquer situação. Tá? Eu queria passar um vídeo, tá, com vocês, ele chama A Mulher Invisível. Não é a Mulher Invisível, a Luana Piovani, tá, que vocês viram na Globo, né? Esse vídeo, acho que a Miriam postou uma vez no Face, eu vi uma vez no Face, tá? Mas ele conta de uma história, o vídeo está em inglês, ele não tem, eu não achei na tradução, tá? Mas dê uma olhada nesse vídeo, tem uma história interessante. It started to happen gradually. I would walk into a room and say something, and no one would notice. I would say, "Turn the TV down, please," and nothing would happen. So I would get louder. "Turn the TV down, please." Finally, I would have to go over and turn the TV down myself. And then I started to notice it
elsewhere. My husband and I had been at a party for about 3 hours, and I was ready to go. I looked over, and he was talking to a friend from work, and I walked over, and he kept right on talking. He didn't even turn toward me. That's when I started to put it together. He can't see me. I'm invisible. I'm invisible. Then I started to notice it more and more. I would walk my son to school, and his teacher would say, "Jake, who's that with you?" And my son would say, "Nobody." Granted, he's just 5, but nobody? One night, a group of us gathered, and we were celebrating the return of a friend from England. Janice had just taken this fabulous trip, and she was going on and on about the hotel she stayed in. And I was sitting there looking around at the other women at the table. I'd put my makeup on in the car on the way there. I had on an old dress because it was the only thing clean, and I had my unwashed hair pulled up in a banana clip, and I was feeling pretty darn pathetic. And then Janice turned to me, and she said, "I brought you this." It was a book on the great cathedrals of Europe. I didn't understand. And then I read her inscription. She wrote, "With admiration for the greatness of what you are building when no one sees." You can't name the names of the people who built the great cathedrals. Over and over again, looking at these mammoth works, you scan down to find the names, and it says, "Builder, unknown, unknown, unknown." They completed things not knowing that anyone would notice. There's a story about one of the builders who was carving a tiny bird inside a beam that would be covered over by a roof. And someone came up to him and said, "Why are you spending so much time on something no one will ever see?" And it's reported that the builder replied, "Because God sees." They trusted that God saw everything. They gave their whole lives for a work, a mammoth work they would never see finished. They showed up day after day. Some of these cathedrals took over 100 years to build. That was more than one working man's lifetime. Day after day. And they made personal sacrifices for no credit. Showing up at a job they would never see finished, for a building their name would never be on. One writer even goes so far as to say no great cathedrals will ever be built again because so few people are willing to sacrifice to that degree. I closed the book, and it was as if I heard God say, "I see you. You are not invisible to me. No sacrifice is too small for me to notice. I see every cupcake baked, every sequin sewn on, and I smile over everyone. I see every tear of disappointment when things don't go the way you want them to go. But remember, you are building a great cathedral. It will not be finished in your lifetime, and sadly, you will never get to live there. But if you build it well, I will." At times, my invisibility has felt like an affliction to me. But it is not a disease that is erasing my life. It is the cure for the disease of self-centeredness. It is the antidote to my own pride. It's okay that they don't see. It's okay that they don't know. I don't want my son to tell the friend he's bringing home from college, "You're not going to believe what my mom does. She gets up at 4 in the morning and she bakes pies and hand-bakes a turkey and she presses all the linens." Even if I do all those things, I don't want him to say that. I want him to want to come home. And secondly, I want him to say to his friend, "You're going to love it there." It's okay that they don't see. We don't work for them. We work for him. We sacrifice for him. They will never see, not if we do it right, not if we do it well.
Let's pray that our work will stand as a monument to an even greater God. Às vezes, nós fazemos coisas para que talvez só nós queremos ser fiéis a Deus em grandes coisas, em grandes situações. Mas a gente entende, e a palavra de Deus mostra, que às vezes é mais difícil ser fiel a Deus em pequenas coisas e ser fiel a Deus em situações que parecem difíceis, né? Existe C.S. Lewis, aquele que é autor de alguns livros cristãos e autor também daquele filme A Crônica de Nárnia. Ele escreveu uma vez numa passagem de um livro, ele fala assim: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossos sofrimentos. Deus sussurra em nossos prazeres. Situações boas, às vezes Deus está sussurrando no seu ouvido. Ele fala em nossa consciência, mas em situações de grande sofrimento, Deus grita aos nossos ouvidos também. Tá? E Deus era com José em qualquer situação. Deus era com José na casa de Potifar, Deus foi fiel a Deus, Deus foi fiel a ele na prisão, e Deus foi fiel quando ele era governador também. Então vamos relembrar os 3 significados dessa história. Deus escreve certo por linhas tortas, nem tudo que reluz é ouro, tá? E fiel no pouco, fiel no muito também. Eu queria terminar só lendo uma passagem de uma coisa que C.S. Lewis escreveu num livro dele também. Ele diz assim, ó: cada vez que faz uma escolha, você está transformando a sua parte central. A parte que escolhe em algo um pouco diferente do que fora antes. Considerando a sua vida como um todo, com todas as suas inúmeras cores, você foi transformando esse eixo central numa criatura dos céus ou do inferno. O que ele quis dizer? Imagine que o grande Criador, né, Deus te fez mais ou menos com um eixo central. Você tem esse eixo central na sua vida. Tá? Deus te dá o livre-arbítrio, Deus te fez também em condição de você decidir para que lado você oscila esse eixo central. Se você oscila para um lado ou se você oscila para o outro também. E ele diz assim: você foi transformando esse eixo central numa criatura dos céus ou do inferno. Numa criatura em harmonia com Deus, você foi transformando esse central numa criatura dos céus ou do inferno. Numa criatura em harmonia com Deus, com outras criaturas e consigo mesmo, ou em uma criatura em guerra com Deus, com seus semelhantes e consigo mesmo. Ser um tipo de criatura é ter alegria, paz, conhecimento e poder. Ser outro tipo significa loucura, horror, idiotice, raiva, impotência e solidão eterna. Cada um de nós, a cada momento, progride para um estado ou outro. Tá? Nós temos esse eixo central. Se você oscila esse eixo central para um lado, você tem harmonia com Deus, com as criaturas de Deus e com os outros. Se você oscila esse eixo central para um outro lado, você vive em guerra com Deus, com seus semelhantes e consigo mesmo. Ser um tipo de criatura é ter alegria, paz, conhecimento e poder. Ser outro significa loucura, horror, idiotice, raiva, impotência e solidão. Nós podemos oscilar esse eixo para qualquer lado que nós quisermos. Deus te deu essa liberdade. Tá? Mas a gente oscila para o lado de Deus se a gente é fiel à nossa prática cotidiana, a prática diária da nossa fé, que é o quê? Ler a palavra de Deus e orar. Isso é um exercício, tá? Que a gente pratica todos os dias. Né? A gente faz esses exercícios todos os dias que a gente consiga sempre oscilar esse eixo para um lado certo. Tá? A Kaori está aí, sabe que quando a gente vai correr uma maratona, a gente não chega no dia da maratona e sai correndo.
Às vezes você precisa anos de prática, treinamento, para quando chegar no dia da maratona, você vai sair correndo. Se vai correr uma maratona sem nenhum preparo, nada, você não passa nem de 1 ou 2 quilômetros no máximo. Né? A nossa fé é a mesma coisa. A gente tem a prática diária da nossa fé, que é o quê? A leitura da palavra de Deus e oração. Para que isso ajude sempre a gente a equilibrar esse eixo central para o lado certo de Deus. É claro, e Deus sabe que, às vezes, a gente oscila esse eixo para o outro lado. Mas existe a graça e a misericórdia de Deus para que a gente corrija e coloque para que eixo se oscile para o lado certo em harmonia com Deus. Tá? Mas para isso, não adianta a gente, num dia de uma maratona, chegar e querer correr. A gente tem que ter no nosso dia a dia, essa prática da fé, que é a leitura de Deus, a oração, a adoração a Ele. Sem isso, a gente não consegue também. Tá? Nós vamos terminar, e a gente não sabe a situação que cada um está passando. Vamos ficar de pé? Vou chamar o Paulinho aqui na frente. E nós vamos terminar com uma oração, mas eu queria agora abrir um espaço para, se você tem algum pedido de oração, você não precisa falar, tá? Mas se tem alguma coisa que está no seu coração, uma coisa dentro de você, que você quer que alguém ore, as pessoas orem, né? A gente pode levantar a mão, tá? Se alguém tem alguma coisa, você quer que, não precisa falar o que quer, não precisa vir na frente, né? Mas se você quer que como igreja a gente interceda e esteja orando, tá? Nós vamos orar como igreja, sem saber o que é, sem saber o que você está passando. Alguém tem? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Muito bom. A esses que estão com a mão levantada, continuem com a mão levantada. Nós vamos fazer assim, a cada pessoa levantada, eu quero que alguém que se prontifique a orar, que sabe o que está acontecendo, que é a chegada dessa pessoa, se aproxime, e só coloque a mão no ombro dela, pode ser uma, várias pessoas, se você está do lado esquerdo, quiser ir para o lado direito, se você está no direito, quiser ir para o esquerdo, tá? Não vai orar junto, mas eu só quero que você coloque a mão no ombro dessa pessoa, e você diga dentro de você que durante a semana você vai lembrar de orar por essa pessoa. Qualquer pessoa, se você tem o desejo de orar por essa pessoa, você está vendo a pessoa com a mão levantada, coloca a mão no ombro dessa pessoa, tá? E você não vai fazer oração agora, mas que você está dizendo que durante a semana você vai estar lembrando de orar por essa pessoa. Tá bom, eu vou chamar o pastor Paulo e eu vou pedir para que ele dirija agora a oração, termine esse momento de oração. Vamos fechar nossos olhos então? Senhor nosso Deus, queremos te louvar e agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus maravilhoso. E, ó Pai, aqui estão, Senhor Deus, nossos queridos irmãos e irmãs que levantaram suas mãos, que estão, Senhor Deus, com alguma luta, alguma causa, Senhor Deus, que está apertando, trazendo ansiedade no coração. O Senhor sabe exatamente o que é, Senhor Deus. E nós oramos agora, Senhor Deus, para que o Senhor visite a cada uma destas amadas irmãs e irmãos. Que o Senhor, que é aquele que supre todas as coisas, aquele que conhece todas as coisas. Senhor Deus, ministra agora, Senhor Deus, no coração de cada uma destas, ó Pai, trazendo a Tua paz, trazendo, Senhor Deus, o Teu refrigério, trazendo a Tua palavra, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, ao coração desses amados irmãos. Pedimos para que no decorrer, Senhor Deus, desta semana, o Senhor venha trazer a vitória que cada um tem desejado e orado diante da Tua presença. Esses amados irmãos que o Senhor levantou também para serem intercessores destas pessoas, ó Pai, que o Senhor também dê a elas sabedoria, discernimento e que, Senhor Deus, sejam companheiros de oração durante esta semana. E toda a igreja também, Pai.
que nós possamos buscar ao Senhor. E que eu sei, Senhor Deus, que aquele que busca ao Senhor, de modo nenhum o Senhor lançará fora. Então te agradecemos, ó Deus, porque eu creio que o Senhor vai entrar, Senhor Deus, com a tua providência na vida de cada um. Nós oramos, agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Ainda de pé, eu vou pedir para o Ministério de Louvor vir à frente. Nós podemos cantar um cântico, aquele Grande é o Senhor, o nosso Deus, que nós cantamos hoje. Enquanto o pessoal do louvor está se preparando aqui, vindo à frente, uma coisa que chama a atenção, o Val compartilhou sobre isso também, o nome dos 2 filhos de José. E um deles significa, o Senhor me fez esquecer de tudo que passou. E o outro é o Senhor me fez prosperar. Eu creio que uma coisa maravilhosa de Deus é que Ele nos dá essa nova chance de fazer do passado para ficar para trás, o passado ficar realmente para trás, né? Às vezes o passado fica e a gente traz isso junto. Mas Deus dá a graça de que isso fique para trás. E uma coisa interessante que a palavra de Deus diz também, que Deus nos faz prosperar. E não é prosperidade somente financeira. Eu entendo que prosperar é quando você está num ponto e você consegue dar um passo para frente. Significa que você prosperou em relação a onde você estava. Eu creio que isso que Deus faz nas nossas vidas também. Ele nos faz prosperar, Ele nos faz caminhar. Só que para a gente poder caminhar, a gente tem que deixar as coisas que ficaram para trás. E eu creio que é isso que Deus faz nas nossas vidas, Ele tem poder para fazer, independente daquilo que a gente passou, vivenciou, as lutas que a gente passou, as mágoas que vieram aos nossos corações que a gente traz. Isso pode se tornar a história do passado e Ele faz nos caminhar. Que assim seja nas nossas vidas também. Vamos cantar juntos então?
todas as coisas e o término de todas as coisas estão nas Tuas mãos. Nas Tuas mãos está a nossa história, ó Deus. Nas Tuas mãos estão, Senhor Deus, as nossas provações. Em Tuas mãos, ó Deus, está, Senhor Deus, a nossa vitória. Em Tuas mãos, ó Deus, está o nosso prosperar. Em Tuas mãos, ó Deus, está o perdão, a misericórdia e a graça. Senhor Deus, nós declaramos que o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, e os nossos olhos verão, Senhor Deus, aquilo que o Senhor vai realizar e tem realizado em nossas vidas. Pai, o Senhor é maravilhoso, Deus poderoso. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que o amor do nosso Deus e Pai, que todos os dias é derramado abundantemente sobre nós, e que a força e o poder e o consolo do Teu Espírito Santo, o Teu discernimento e a Tua direção, Senhor Deus, esteja em nossas vidas, hoje e para todo sempre, para o louvor da Tua glória. Nós assim oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém e amém. Pode se assentar. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. É a Sandra que está com os avisos? A Sandra, vou passar para a Sandra. Uhum. Bom dia. Na verdade, é só para nós apresentarmos os nossos visitantes hoje. A gente tem o seu João e a dona Laura, que são os tios da Mayumi, né? Sejam bem-vindos, tá? A gente fica muito contente que vocês estão aqui com a gente, ok? Hoje a gente não tem aula de canto. O Vanderlei também está lá na igreja de Jordanópolis, então também não tem a classe deles, ok? Tem um cafezinho lá fora, tá? Estamos terminados. Bom domingo, boa semana. Deus abençoe.